Sobre a Era Vargas, a gente vai ter que lembrar um pouquinho o que aconteceu lá no final da República Velha, tá? Porque justamente a Era Vargas, ela inicia com Getúlio Vargas no poder. Lembra quando a gente falou lá no final da República Velha de que o troca-troca entre São Paulo e Minas Gerais não estava dando certo, São Paulo não respeitou a vez de Minas Gerais, deu todo aquele problema, Getúlio Vargas foi posto no poder. Sim. Lembra disso, né? Tá. Assim começou a Era Vargas. O período da Era Vargas, ele pode ser dividido em 3 partes, tá? O primeiro deles é o governo provisório, que é de 1930 a 1934. A segunda fase é o governo constitucional, que é de 1934 a 1937. E a terceira fase e última do governo Vargas, da Era Vargas, é o Estado Novo, que é de 1937 a 1945, tá? Então vamos começar lá pela primeira fase, que lembrando foi quando o troca-troca não deu certo na República Velha, Getúlio Vargas foi posto no poder, tá? Então essa primeira fase é o governo provisório, tá? Foi quando Getúlio Vargas assumiu o poder logo após a Revolução de 30. A Revolução de 30 é aquilo que a gente já viu lá no final da República Velha, tá? Quando sai de cena a oligarquia cafeeira paulista. Bom, quando Getúlio Vargas assume o poder, a primeira coisa que ele faz é suspender a Constituição de 1891. Lembra que foi aquela Constituição feita no primeiro momento da República Velha. Sim. Foi aquela Constituição de 1881. Buscava estabelecer que a República seguisse o sistema presidencialista. Aquela Constituição lá do primeiro momento da República Velha, que foi a que durou por todo o período da República Velha, foi justamente a que foi suspensa agora na Era Vargas, tá? Então ele iniciou com isso um processo de centralização política, tá? Ele criou ministérios como o da Educação e do Trabalho, que antes não existiam, passou a nomear os tenentes como interventores, expulsando os governadores dos estados. O que é isso? Lembra que um grupo que não estava a favor lá, quando na República Velha, das oligarquias, que começou a se rebelar, foram os tenentes, que teve aquele movimento chamado tenentismo. Esse pessoal apoiou o Vargas quando o João Pessoa, o vice dele, foi assassinado, colocaram ele no poder. O grupo também que estava apoiando ele era justamente os dos tenentes. Então o que ele fez? Nomeou esses tenentes como interventores. O que é isso? Ele tirou os governadores dos estados e colocou os tenentes ali no lugar que seria dos governadores, tá? Só que chamando interventores, porque a política foi centralizada no próprio Getúlio Vargas, tá? Ele começa a formular nisso algumas leis trabalhistas, também nesse período, cria o Código Eleitoral, que não existia, o que foi um grande avanço, porque ele tornou o voto secreto. O voto antes, como tu lembra, ele era aberto, agora é secreto. E mais, ele deu direito de representante para as mulheres passaram a votar. Sim. Agora no governo Vargas. E foi criado o Conselho Nacional do Café. Com o objetivo disso era valorizar o preço do café no mercado internacional e centralizar a política cafeicultora brasileira. Por quê? Lembra quando a gente leu o livro do Celso Furtado, que a gente viu que o preço do café tinha caído, sim, toda aquela função? Bom, ele visando que o preço do café ele fosse valorizado, ele começou com essa política e criou o Conselho Nacional do Café. Lembra quando eu te falei lá no livro do Celso Furtado, sim, que o Brasil queimou muito café para que mantivesse o preço bom? Sim. Foi ele que fez isso. Ele foi. Exatamente, foi nessa época. Lembra que eu falei que foi no final da República Velha? No governo dele foi feito isso, foi feita essa queima de café para manter o preço do café competitivo. Uma das políticas, né? Acontece que nessa época estavam sem uma Constituição. Porque
Eu falei que ele suspendeu a Constituição de 1891. Sim. Então, apesar de ele ter feito tudo isso, todas essas benesses pro país, nós estamos sem uma Constituição. Tudo que era decidido de forma autoritária, tá? E essa situação começou a incomodar uma parcela da população, principalmente os paulistas. Lembra que foi os paulistas lá no final da República Velha que não respeitaram o troca-troca, toda essa função. Esse grupo começou a se revoltar e começou a ficar bravo, na verdade, com essa situação de não ter uma Constituição. E eles pressionaram, tá, Vargas a criar uma Constituição. Então, essa oposição de Vargas se concentrou justamente em São Paulo, onde as oligarquias locais convenceram o restante da população paulista para irem às ruas, exigindo uma Assembleia Constituinte. Só que esse movimento, ele ocorreu no início lá do governo provisório, em 1932, e ficou marcado como a Revolução Constitucionalista Paulista. Acontece que Vargas, ele conseguiu reprimir fortemente essa revolução, mas ela surtiu algum certo efeito, porque em 1934, início da segunda fase do governo Vargas, ele fez uma Constituição. Eles também pressionaram para que acontecesse uma eleição. Sim. O pessoal que estava descontente. Então, a segunda fase do governo Vargas, que ela se chama governo constitucional, tá? Ele realmente inicia com a promulgação de uma Constituição em 1934, com as eleições indiretas que colocaram Vargas no poder, e ele foi legitimamente posto como presidente, tá? Constitucional. Então, essa segunda fase, ela inicia com isso, passando oficialmente a ter uma Constituição, oficialmente a ter o voto secreto, o voto feminino, leis trabalhistas presentes na Constituição. Mas tudo isso, toda essa movimentação de ter uma Constituição, ter eleições, não acalmaram tantos ânimos assim. Os conflitos políticos, eles continuaram, tá? E é importante salientar que nessa Constituição aqui, dizia que o mandato do presidente era de 4 anos, sem possibilidade de reeleição. Sim. Isso é importante frisar, porque lá na terceira fase, nós vamos ver que isso aqui não foi respeitado. Sim. Ou praticamente não foi respeitado, tá? Nesse período da segunda fase, ocorre uma radicalização ideológica, uma polarização. Posições extremas começaram a aparecer. Lembra que nessa fase aqui, nós estávamos em vias do quê? Da Segunda Guerra Mundial. Tá? E o que acontece lá na Europa, querendo ou não, ele é trazido para o resto do mundo e nos afeta. Tá? Posições extremas estavam surgindo. E aqui no Brasil isso também aconteceu. Houve a fundação da Ação Integralista Brasileira, chamada AIB, em 1932, que tinha preceitos fascistas e era liderada por Plínio Salgado. Também, em contrapartida a isso, houve a criação da Aliança Nacional Libertadora, chamada ANL, em 1935, teve a participação de diversos setores centro-esquerda, incluindo o Partido Comunista Brasileiro, liderada por Luiz Carlos Prestes. Tá? Nesse mesmo ano, em 1935, houve uma tentativa de golpe comunista aqui, chamada de Intentona Comunista. Mas ela foi facilmente controlada pelo governo e foi reprimida e não chegou a ter consequências pro governo nem pro Brasil na época, tá? Aí, lá no final, quando o mandato de Getúlio Vargas estava prestes a acabar e novas eleições elas deveriam acontecer, surge um suposto ataque comunista, assinado por um espião soviético chamado Goin.
Acontece que esse ataque comunista, ele nunca foi comprovado que existiu, Sim. tá? E, na verdade, isso não passou de um golpe para concentrar ainda mais o poder nas mãos de Getúlio Vargas. Sim. Eles inventaram esse ataque comunista, esse espião comunista chamado Göring. Além disso, foi descoberto que essa carta escrita teoricamente por um espião comunista chamado Göring, ela foi escrita por Olímpio Mourão, com o consentimento do presidente. Entendeu? Sim. Isso ocorreu em 1937 e ficou conhecido como Plano Göring. Acontece que os trabalhadores que apoiavam Vargas, a maioria da população, ela não soube que aconteceu isso. Sim. Tá? Só que foi... O Plano Göring, nós podemos dizer que foi a maior fake news da história. A primeira e maior fake news ocorrida no Brasil foi o Plano Göring. Tá? Tá. Assim, começa a terceira fase, que é o Estado Novo. Tá? Nesse Estado Novo aqui, em 1937 no caso, ela é feita a Constituição Polaca. Tá? Aquela Constituição realizada lá em 34, ela é substituída pela Constituição Polaca. Agora, mais do que nunca, Vargas estava com o poder consolidado em suas mãos. Sim. Concentrando cada vez mais tudo em si. Nessa altura do campeonato, utilizando-se da falsa ameaça comunista, Vargas fecha o Congresso, nomeia interventores em todos os estados com o apoio do Exército Nacional. É desse modo, com o apoio popular, que ele dará um golpe e se manterá no poder por mais 8 anos, Nossa. dando início a um governo ditatorial, conhecido como Estado Novo. Podemos dizer que essa é uma ditadura personalista, porque tudo se concentrava na pessoa de Getúlio Vargas. Todos os outros partidos, eles ficaram na ilegalidade. Sim. Tá? Vargas consegue sua legitimação através da sua figura e pela criação do dito Departamento de Imprensa e Propaganda. O que faz esse Departamento de Imprensa e Propaganda? Ele decreta de vez a censura no país e assume o controle dos meios de comunicação, fazendo também uma forte propaganda do seu governo. Tá? Em relação à economia, é que na verdade tu vai ver agora que Vargas, ele é uma dualidade. Sim. De autoritário, ditador e, nossa, a população ama ele. Por quê? Em relação à economia, Vargas promove a industrialização brasileira, criando empresas estatais como a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional. Foi a primeira vez na história que a industrialização foi uma política de Estado no Brasil. Isso ocorreu porque se sabia que o café estava em decadência. Lembra quando a gente leu no livro de Sérgio Furtado que ele começou com a borracha? Tá. Isso. E para isso dar certo, para essa industrialização, para esse processo toda a industrialização do Brasil dar certo, ele tinha que acomodar os conflitos entre os trabalhadores e as empresas da época. Diante disso, ele fez a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que no caso é utilizada até hoje. Sofreu reformas, mas é ela que é utilizada. E Vargas começou a ser conhecido pela população como o pai dos pobres. Tá? Além disso, por que também que ele fez esse processo de industrialização brasileira? A Segunda Guerra Mundial estava acontecendo, tá? Ela já havia se iniciado, já tinha rumores da Segunda Guerra. E ele sabia que quando a guerra estourasse de vez, a Europa seria dizimada e o que aconteceria com as importações que o Brasil fazia da Europa? Terminariam. Sim. Então, o que ele fez? O Brasil precisava ter uma indústria. Ele precisava se manter por si. Sim. Então, também por isso que ele fez essa industrialização. No entanto, aqui aconteceu um grande conflito, que após a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado de quem? Dos Estados Unidos, a ideia de democracia surge com força pelo Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos era o centro da democracia. Os próprios militares que apoiaram o presidente se voltaram contra ele.
Por quê? Era muita contradição. Sim. Um regime autoritário no Brasil, ditatorial, lutando contra ditaduras fascistas na Europa, a favor da democracia, enquanto que no próprio Brasil existia uma ditadura. Sim. E com a pressão de alguns setores da sociedade, a criação de partido e o retorno de outros, a oposição de Vargas chega ao auge. Sim. Tá? Apesar de ter ocorrido o movimento dos trabalhadores para Vargas ficar, os trabalhadores queriam que Vargas ficasse, tá? Esse movimento foi chamado de queremismo, tá? Esse movimento ele sofre, ele não tem a força necessária para transformar isso em verdade, que Vargas fique realmente no poder. Sim. O Vargas ele sofre. Aqui tem duas formas. Uns dizem que o Vargas sofreu um golpe militar em 1945 para garantir a realização de eleições. Sim. Só que quando estava prestes a esse golpe militar deles realmente ocorrer, o próprio Vargas faz uma emenda constitucional garantindo novas eleições em 1945. Então Ele meio que saiu de bonzinho, entendeu? Ele viu que ele ia levar um golpe militar, Sim. tá? Só que os trabalhadores gostavam dele, porque ele fez a consolidação das leis trabalhistas, ele ajudou a economia, ele foi muito dual, assim. Sim. Certa vez ele é muito ditador e certa vez ele ajudou muito. Ele Sim. conseguiu, como se na balança ele conseguiu equilibrar bem isso. Sim. Quando ele viu que ele ia levar esse golpe, o que ele fez? Essa emenda constitucional e garantiu novas eleições. Assim, Eurico Gaspar Dutra, que ameaçou contar para toda a população sobre o plano Göring, Sim. é eleito presidente do Brasil. Sim. E Vargas procurou sair com uma imagem positiva, Claro. tentando demonstrar para a população que era a favor da democracia. Sim. Assim termina a Era Vargas, esses 3 períodos. Sim. Claro. Depois nós vamos ver que a história do Brasil com Vargas não terminou aqui. Houve mais um momento com ele. Sim. Mas a Era Vargas, a chamada Era Vargas, foi isso, de 1930 a 1945. Tá? Entendeu? Sim, entendi. Mais ou menos. Sim. É isso que aconteceu. A gente já tinha... Claro que se a gente não sabe o que aconteceu lá na República Velha, a gente não entende a Era Vargas, tá? Então tá, é isso.